Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação do Vasco aqui para vocês e hoje realmente recheado. Temos aí uma reunião com o Franco Fagundes, não com ele, mas com seu staff, que a gente vai falar sobre boatos, sobre Praxedes e Jailson, que a gente vai desmentir aqui, negociação com o Cuéllar. Teve mais um pouquinho dessa novela aí para a gente falar. Alan vai voltar para o Vasco? O Rames Rodrigues, que também está na mira do Vascão, informação exclusiva e a coletiva do Luiz Melo. Mas antes da gente começar esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e inscrever-se, que você ajuda muito a gente. E também me siga nas redes sociais, @Thiago Mocova, que eu estou sempre postando notícias e informações lá. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal que ajuda muito a gente. E agora, vamos fazer o seguinte? Agora, meus amigos, bora pro vídeo. Bora lá. Bom, galera, quero começar falando dessa reunião com o Franco Fagundes. O Vasco vai ter, na verdade, o Paulo Brax vai ter uma reunião com o presidente do Nacional do Uruguai, mais o staff do Franco Fagundes, para tentar uma negociação com ele para o meio do ano. Essa reunião vai acontecer na próxima semana e o Vasco vai tentar a contratação do Franco Fagundes no meio da janela. Por quê? Porque o Vasco precisa de um camisa 10, precisa de composição de elenco. Então, vai haver uma negociação. Os valores pedidos pelo Nacional foram muito altos, então o Vasco vai tentar essa negociação agora, tanto com o Franco quanto com o presidente do Nacional. E segundo informações lá do Uruguai, há sim a possibilidade de negócio, porque o Franco Fagundes vê com bons olhos o projeto que o Vasco está implantando na sua SAF, no seu futebol. Então o Franco Fagundes pode sim vir para o Vasco e pode sim ajudar muito, já que ele está jogando um bolão no Nacional e talvez com a vontade do jogador possa haver aí um negócio mais tranquilo, já que o presidente do Nacional pode até ceder, já que o jogador quer sair do clube. Então, essa negociação a gente vai ficar de olho e essa reunião, assim que haver, a gente vai dar mais informações aqui. Outra coisa, gente, boatos sobre Praxedes e sobre Jailson. Não tem nada, tá? O Praxedes voltou a ser relacionado aí ao nome dele ao Vasco, mas não tem nada. O Praxedes vai continuar no Bragantino para o Brasileirão. Se acontecer alguma coisa para o meio do ano, a gente fala aqui. Mas, por enquanto, Praxedes não tem nada com o Vasco. Já outro boato, falaram que o Jailson, volante do Palmeiras, foi oferecido ao Vasco. Outro boato, o Abel Ferreira conta com o jogador para a temporada e ele é um jogador muito bem visto e muito bem quisto no Palmeiras. Então, até agora, Jailson e Praxedes não tem absolutamente nada com o Vasco. Conversei com uma fonte minha dentro do Palmeiras e ela falou que não tem absolutamente nenhum contato do Vasco com o Jailson. Pelo Navarro, tem contato para empréstimo. Pelo Jailson, nada. E ele falou ainda mais, que se houvesse algum contato de qualquer clube brasileiro ou sul-americano pelo Jailson, a resposta imediata seria não. A resposta seria negativa, até porque o Jailson é um baita volante, o Jailson tem muito a oferecer ao Palmeiras ainda, e eu também duvido que o Abel Ferreira, sabendo da importância do jogador, deixaria ele sair para algum rival. Então, não tem nada ainda, não vai ter negócio com o Jailson para times do Brasil e da América do Sul. Então agora isso aí já está desmentido. Não vai haver nenhum negócio para o Jailson. Outra notícia que chegou também foi o meu irmão Zé Colmeia, que deu lá no canal do Mário Coelho Vasco, eles tiveram uma live ontem, e ele falou que o Alan vai voltar para o Vasco, falou que pode voltar para o Vasco, ele tem interesse em voltar precocemente. O Zé Colmeia entende muito de Vasco, o Zé Colmeia sabe muito de Vasco, mas eu também fui atrás dessa informação que ele deu para saber se realmente tem essa possibilidade para a janela desse meio do ano. E segundo minhas informações lá tanto do Vasco quanto lá de fora, falaram que não, nessa janela não tem chances. E dizem que se houver uma possibilidade, só no meio do ano que vem, que é quando termina a temporada lá na Arábia Saudita. Ele está jogando no Al-Wanda, tem contrato até 2025 e sim, ele tem vontade de voltar ao Brasil, isso é verdade. Lembrando que ele é amigo do Alex Teixeira, do Felipe Coutinho, do Souza, que quase voltou para o Vasco. Então, ele tem essa vontade de retornar ao futebol brasileiro, mas também não tem pressa.
e também não descarta esperar o encerramento do seu contrato lá no Alvanda para retornar. Mas sim, ele quer voltar para o futebol brasileiro, sua prioridade é voltar para o Vasco, então há sim a possibilidade, no meio do ano que vem, dele voltar para o Vasco. Mas nesse momento não tem a mínima possibilidade do do Alan voltar para o Vasco. Outra negociação que está havendo aí é a negociação com o Cuéllar, que elas vão voltar, né? Elas vão ser retomadas em maio. É um desejo de todas as partes do Vasco. Vasco Associativo, Paulo Brax e sua equipe, Barbieri, Abel Braga e toda a 777, quer o Cuéllar no meio do ano. As negociações serão retomadas em maio a pedido do Al Hilal. Só que houve uma conversa nessa semana entre Abel Braga, Barbieri e Cuéllar. E parece que essa negociação acabou evoluindo para uma conversa também com o Paulo Brax. E o jogador tem muito interesse em trabalhar novamente com o Abel e com o Barbieri, e pelo jeito também ele se interessou pelo projeto apresentado pelo Vasco e pelo Paulo Brax. Projeto até de carreira, logicamente não vai uma carreira mais tão longa do Cuéllar, mas um projeto de carreira dentro do Vasco para o Cuéllar. Ele gostou disso aí, e eles vão voltar a conversar nessa semana. Porém, se for para chegar, ele só vai chegar em julho, já que só o campeonato lá da Arábia Saudita, lá do Al Hilal, vai terminar em maio, a AFC Champions League, que é a Champions da Ásia, vai terminar só em maio, e aí sim o Al Hilal vai liberar para conversar entre Vasco e Al Hilal, depois Vasco e jogador. Então tem que primeiro convencer o Al Hilal para depois retomar as negociações com o Cuéllar. Logo, apenas no final do mês que vem, podem haver essas negociações entre Vasco e Al Hilal para depois fazer a contratação do jogador. E aí já tem um apalavramento, né? Como a gente já trouxe aqui, já tem um apalavramento entre Vasco e Cuéllar, mas ainda faltam alguns detalhes aí para acertar com o Al Hilal, que pediu 2 vezes o adiamento dessas negociações. Outra coisa que aqui agora a capa do vídeo, né? É sobre o James Rodrigues, gente. O James Rodrigues está na mira do Vasco, informação exclusiva aqui do TM News. O jogador ficará livre no mercado, não renovou com o Olympiacos para o meio do ano e o Vasco tem interesse em contratá-lo, inclusive já está se preparando para fazer uma oferta ao jogador. O James Rodrigues já foi quisto e já foi até especulado no Vasco em janeiro desse ano. Até outras vezes foi especulado, mas sem nenhuma abordagem mais intimidadora. Agora, em janeiro, até houve conversas, porém ele prefere ficar na Europa. Mas agora, com essa rescisão com o Olympiacos já é iminente, ele não vai ficar no Olympiacos, que pretende fazer uma reformulação e vê com bons olhos vir para a América do Sul. Lembrando, o James Rodrigues gosta muito do Brasil, foi a melhor Copa do Mundo dele, foi o melhor momento da carreira dele, então ele tem um carinho muito grande pelo Brasil e pelos brasileiros. E o Luiz Melo até falou sobre reforços, a gente já vai colocar aqui a coletiva do Luiz Melo, uma parte dela, mas ele falou sobre ídolos, sobre jogadores que podem chegar, a gente vai colocar isso aqui, e o Vasco prepara, sim, uma oferta para o James Rodrigues de um salário de R$ 1,5 milhão. Esse salário pode chegar a R$ 1,5 milhão, seria o jogador que seria a cereja do bolo, para quem haveria de dar a camisa 10, e também seria o único jogador que bateria, que ultrapassaria o teto de gastos do Vasco. Eu vou trazer aqui o que o Luiz Melo falou, e para a gente também ter uma noção do que o Vasco pensa sobre a vinda desse jogador. Então, se liga aí no que o Luiz Melo, coletiva do Luiz Melo, que ele falou sobre reforços, sobre ídolos e sobre a vinda de jogadores. Vê aí. A frase do Caetano. Na verdade, não é que... É um pouco de falácia a grande discussão de que vou trazer um ídolo, ele com a camisa ele vai vender, ele vai se pagar. Não é isso que acontece. Na verdade, o ídolo ele sempre é importante. A gente tem vários potenciais ídolos dentro do Vasco. O que a gente está querendo falar é que dentro de um processo, os ídolos vão surgir, a gente pode trazer um outro cara diferente, de nome, mas que ao longo do tempo a gente acha que tem vários outros atletas que podem ser esse ídolo. Então o Alex Teixeira é um ídolo, que é uma das maiores contratações que já veio. O Pedro pode ser, ele acabou de vir para ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Léo, com todo o carisma, com toda a forma que ele realmente hoje personifica um pouco o Vasco. Você tem vários candidatos a ídolo. A gente entende que eu tenho que qualificar o elenco. Se eu vou trazer o ídolo, que ele vai ser o diferente, que com base nisso, eu vou ter que analisar momento a momento. Eu não consigo te dizer hoje que eu vou trazer um ídolo no ano que vem ou deixar de trazer esse ídolo nesse ano. Eu tenho que entender, primeiro, qual é a necessidade do time. Eu entendo que alguns desses ídolos realmente fazem diferença, mas, ao mesmo tempo,
eu tenho que entender como é que ele se justifica ao longo do tempo, se ele vai estar disposto a entrar dentro do que é um processo. A gente está fazendo um processo coletivo. A gente não está jogando hoje em volta de nenhum ídolo. Todos os jogadores hoje do Vasco entendem que eles são parte de um processo, que eles são os operários e que vão entregar tudo o que eles têm que fazer. Eu acho que o Figueiredo é um deles. Eu acho que o Figueiredo é um cara que é um garoto legal, um garoto realmente cria daqui. Se você olhar, ele já foi lateral direito, ponta esquerda, meia. Ele está disposto a trabalhar pelo clube. Eu acho que você vê muitos desses atletas estarem nessa entrega. O Alex pode jogar de ponta, pode jogar por meio. Então, eu acho que a gente está tentando fazer uma reconstrução de longo prazo. Dentro dessa reconstrução, se vier um ídolo depois, que ele realmente seja esse ídolo que a torcida espera, é positivo. Não é que a gente seja contra o ídolo, a gente é claro a favor. Se esse ídolo vier de forma externa, para ele realmente ser o camisa 10, ou camisa 11, ou camisa qualquer que seja, a gente vai estar disposto, mas ele tem que entender que a gente está num processo onde todo mundo é importante. Se eu conseguir hoje dentro, não só dos 14 que a gente trouxe, mas também dos crias, que um desses seja o nosso próximo ídolo, eu vou estar muito feliz. Não é porque eu vou vender mais camisa, não, porque o processo está começando a se colocar no lugar. E, de novo, eu sei que eu falei várias vezes a palavra processo, mas é o que a gente está. A gente tem 5 meses de uma SAF, 5, 7 meses de uma SAF, onde durante 4 meses dela a gente estava com o objetivo único de subir. Ano passado, a gente não estava pensando em 2023, ano passado a gente entrou em setembro, todo mundo que está nessa sala, pelo menos do lado de cada mesa, era o objetivo de subir. Tudo que a gente está discutindo hoje é supérfluo se a gente não subisse. A gente já está discutindo o número 10, não sei o que, numa Série B, não faz sentido para o Vasco. Mas ano passado, até novembro, até o último jogo do Ituano, o único foco de todo mundo era subir. Teve uma frase que o Luiz Melo falou aí, bem no finalzinho da entrevista, que ele fala, a gente não estaria discutindo camisa 10. E essa frase que me pegou, e por isso eu fui atrás de saber se o Vasco estaria realmente negociando com algum camisa 10. E sim, minha fonte lá dentro do Vasco me confirmou que o jogador que o Vasco está querendo é o Rames Rodrigues. Não há negociações, mas já há uma especulação, já houve um contato com o staff do Rames Rodrigues para saber a situação do atleta, se ele quer ficar na Europa, se ele quer voltar para o Brasil, para a América do Sul, se ele tem essa pretensão, e parece que as respostas foram positivas. Então o Rames está na mira do Vasco, o salário que o Vasco vai oferecer primeiramente de R$1,5 milhão para ser essa cereja do bolo do Vasco da Gama. Mais informações eu vou trazer 6h30 da tarde no Tapa de Primeira, então já peço para vocês se inscreverem no canal, isso ajuda muito a gente. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui, inscrever-se, e também me siga nas redes sociais, @Thiago Mocova, que hoje eu vou botar também mais coisas sobre o Rames Rodrigues lá. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like. E galera, 6h30 da tarde, eu volto junto com o Tibério Lins para a gente falar mais dessa proposta aí que o Vasco pode fazer para o Rames Rodrigues e também falar desse áudio vazado do Jorge Jesus, que está gerando muita polêmica. Falou, galera, deixa seu like, se inscreve no canal e hoje, 6h30, estamos de volta com o Tapa de Primeira. Grande abraço, até lá!